Em um mundo onde praticamente tudo pode surgir como recompensa de masmorras, um acontecimento completamente inesperado muda o destino de um homem comum. De repente, Ryota Satou desperta dentro de uma dungeon, saindo literalmente do corpo de um slime derrotado. A primeira pessoa a presenciar aquela cena estranha é Emily Brown, uma jovem aventureira que fica completamente assustada. Normalmente, os slimes daquele lugar apenas deixam cair brotos de feijão como recompensa. Porém, dessa vez, um ser humano acabou aparecendo no meio do drop. Sem entender nada do que estava acontecendo, Ryota observa o ambiente ao redor completamente confuso. Emily então explica que naquele mundo praticamente tudo pode ser obtido através das dungeons. Itens, comida e até materiais essenciais surgem como recompensas depois que monstros são derrotados. Esses itens podem ser usados diretamente ou vendidos em troca da moeda local. Enquanto conversam, outro slime aparece. Emily entra em ação imediatamente. Sua forma de lutar é simples, mas extremamente eficiente. Ela atrai o ataque do monstro, aguenta o impacto e aproveita o momento para eliminá-lo rapidamente. Depois disso, ela leva Ryota até um painel de informações dentro da dungeon. Nesse painel, qualquer pessoa pode colocar a mão para verificar seus próprios dados, condição física, habilidades e principalmente a taxa de drop dos itens. Curioso, Ryota decide testar também. O resultado é estranho. Seu nível está apenas no nível 1 e seus atributos físicos são extremamente baixos. Porém, algo chama a atenção imediatamente. Todas as suas taxas de drop estão classificadas como Rank S. Emily acredita que o Rank S seja apenas uma posição baixa na ordem alfabética, mas Ryota, lembrando da lógica de jogos do mundo de onde veio, suspeita do contrário. Para ele, Rank S normalmente representa o nível mais alto possível. Para testar essa teoria, ele pega emprestado um simples bastão de bambu do equipamento de Emily e enfrenta um slime. A luta não é nada fácil. Mesmo contra um inimigo fraco, Ryota tem dificuldades por causa de seus atributos baixos. Ainda assim, depois de algum esforço, ele consegue derrotar o monstro. E então acontece algo impressionante. Do slime surge uma quantidade absurda de brotos de feijão, muito maior do que qualquer pessoa jamais viu cair daquele tipo de monstro. Naquele momento, Ryota confirma sua suspeita. Suas taxas de drop realmente são absurdamente altas. Depois da batalha, os dois fazem uma pausa para comer. Emily prepara uma refeição simples, usando os ingredientes que possuem. Para Ryota, aquele prato tem um gosto especial. Em sua vida anterior, ele vivia preso ao trabalho e quase nunca tinha tempo para desfrutar de uma comida caseira de verdade. A emoção acaba sendo tão grande que ele até se emociona ao falar sobre sua antiga vida. Vendo aquilo, Emily o abraça para consolá-lo, tentando animá-lo depois de tudo que ele passou. Após descansarem um pouco, os dois acabam se despedindo temporariamente. Antes de ir embora, Emily entrega o bastão de bambu para Ryota, garantindo que ele tenha ao menos alguma forma de se proteger. E assim começa a nova vida de Ryota, naquele estranho mundo, onde derrotar monstros significa literalmente produzir recursos para sobreviver. No dia seguinte, Ryota Satou começa a entender melhor como aquele mundo funciona. A moeda usada ali se chama Pyro, e praticamente todos os recursos vêm das dungeons. Aproveitando sua taxa absurda de drops, Ryota passa os dias derrotando slimes no primeiro andar da dungeon de Telulu. Cada monstro derrotado deixa cair grandes quantidades de brotos de feijão que ele vende na cidade para conseguir dinheiro. Depois de 3 dias, ele finalmente junta o suficiente para alugar uma pequena casa. Como forma de agradecer pela ajuda que recebeu no primeiro dia, Ryota convida Emily Brown para morar com ele. Emily fica profundamente emocionada e aceita imediatamente. Como agradecimento, ela promete cuidar da casa e preparar as refeições. Com o tempo, os dois criam uma rotina simples. Ryota continua coletando itens na dungeon, enquanto Emily se dedica aos afazeres domésticos. Certo dia, no balcão de troca, uma funcionária sugere que Ryota tente explorar o segundo andar da dungeon, onde os monstros podem dropar cenouras, itens que valem o dobro do preço dos brotos de feijão. Ela também menciona o surgimento de uma nova dungeon chamada Nihonium, que está sendo investigada pela poderosa família Neptune. O estranho é que dizem que aquela dungeon não dropa absolutamente nada. Mais tarde, Ryota comenta isso com Emily. Como todas as dungeons normalmente geram itens, a ideia de uma dungeon sem drops parece extremamente estranha. Curioso, Ryota decide investigar o lugar naquela mesma noite. Dentro da dungeon Nihonium, ele encontra um inimigo muito mais perigoso, um esqueleto extremamente forte. A luta é difícil e demorada, mas no final ele consegue derrotá-lo. À primeira vista, parece que nenhum item caiu, mas observando melhor, Ryota encontra uma pequena semente no chão. No momento em que ele pega o item, algo surpreendente acontece. Seu HP aumenta drasticamente. Para confirmar, ele volta com Emily até o painel de status. Todos os atributos continuam fracos, exceto um. Seu HP agora subiu para Rank C.
Percebendo o potencial daquilo, Ryota começa a retornar repetidamente a Dungeon Nihonium para derrotar esqueletos e coletar mais grãos. Cada um deles aumenta ainda mais seu HP. Emily também tenta derrotar os monstros, mas nenhum item cai para ela. Mesmo quando Ryota entrega um grão diretamente, ela não consegue absorver o poder. Isso faz Ryota perceber algo importante. Aquela dungeon parece funcionar apenas para pessoas com taxa de drop rank S. É exatamente o caso dele. Na manhã seguinte, Emily prepara o café da manhã, enquanto Ryota conta que seu HP já alcançou o rank S. Com essa resistência absurda, ele decide tentar explorar o segundo andar da Dungeon Telulu. Emily demonstra preocupação e pede que ele tome cuidado. Ryota promete voltar antes do anoitecer. No segundo andar, os slimes são muito mais fortes e atacam com grande velocidade. Mesmo assim, graças ao HP altíssimo, Ryota consegue resistir aos golpes enquanto luta. Depois de derrotar um deles, uma cenoura gigante finalmente aparece como drop. Mas antes que ele possa pegá-la, um grupo de aventureiros aparece, elimina outro slime e percebe que Ryota é apenas nível 1. Ao ver isso, eles começam a zombar dele antes de ir embora. Logo depois, uma garota com orelhas de coelho surge atrás dele. Ao notar seu nível, ela demonstra desprezo e chega a golpeá-lo, mas o ataque praticamente não causa dano por causa do HP absurdo de Ryota. Confusa com isso, a garota simplesmente vai embora. Quando Ryota volta para casa trazendo a enorme cenoura, Emily fica extremamente feliz. Graças a esse novo item, a renda dos dois praticamente dobra. Enquanto comemoram, alguém bate na porta. Do lado de fora está a mesma garota coelho que ele encontrou na dungeon. Ela acerta Ryota na cabeça mais uma vez. E então, completamente envergonhada, confessa que gosta dele, deixando Ryota totalmente sem reação. Logo depois de confessar seus sentimentos, Eve Kalos Lead acerta Ryota Satou na cabeça mais uma vez, deixando ele ainda mais confuso. Em seguida, ela sai correndo e arrasta um homem comum que estava por perto para repetir o mesmo golpe. Porém, diferente de Ryota, o homem desmaia imediatamente com apenas um ataque. Pouco depois, o grupo de aventureiros que Ryota havia encontrado na dungeon mais cedo aparece e leva o homem inconsciente embora. Eve então começa a questionar Ryota, tentando entender como ele ainda está vivo, mesmo sendo apenas nível 1. Em vez de responder, Ryota pergunta por que ela veio até sua casa. Nesse momento, Eve mostra uma cenoura gigante. Acontece que Ryota havia dropado outra na dungeon sem perceber. Como ela adora cenouras, Eve fica ainda mais animada ao ver várias delas dentro da casa. Percebendo o interesse dela, Emily Brown a convida gentilmente para jantar com eles. Na cozinha, Emily prepara rapidamente uma refeição usando as cenouras. Ela faz macarrão de cenoura, acompanhado de brotos de feijão e sopa de cenoura. Os três comem juntos e elogiam muito o sabor da comida, deixando Emily extremamente feliz. Depois da refeição, Eve se despede e vai embora, deixando Ryota novamente sem entender direito a situação. Emily então agradece Ryota. Antes de conhecê-lo, ela costumava comer sozinha todos os dias. Agora, ter alguém para dividir a casa e as refeições faz ela se sentir muito feliz. Ao ouvir isso, Ryota percebe que em sua vida anterior, ele também vivia completamente sozinho. No dia seguinte, Ryota volta para a Dungeon Nihonium, mas dessa vez, decide explorar o segundo andar. Lá ele encontra um zumbi extremamente forte. Durante a batalha, o bastão de bambu que ele usava como arma acaba quebrando. Sem outra opção, Ryota precisa derrotar o monstro usando apenas combate físico. Depois da vitória, outro grão de arroz aparece como drop. Ao absorver o item, Ryota percebe que desta vez seu atributo de força aumenta. Nesse momento, Eve aparece novamente atrás dele. Como de costume, ela acerta sua cabeça outra vez e pergunta sobre o item que acabou de cair. Ryota prefere não explicar, e Eve não insiste muito. Em vez disso, ela apenas exige que ele volte à dungeon de Telulu para coletar mais cenouras para ela. Ryota concorda, e Eve vai embora logo em seguida. Mais tarde, Ryota continua derrotando monstros e coletando cenouras até o anoitecer. Com sua força já melhorada, ele consegue reunir uma grande quantidade para vender na cidade. Quando Ryota chega à loja de troca para vender as cenouras, Eve Kalos Lead já está esperando por ele. As pessoas ao redor mantêm distância dela, chamando-a de Coelha Assassina por causa de sua força. Para a surpresa de todos, Ryota simplesmente entrega as cenouras para ela. A funcionária da loja, Erza, corre imediatamente até ele e oferece comprar aquelas cenouras por o dobro do preço. Ela explica que Eve é famosa por avaliar cenouras do segundo andar da dungeon de Telulu, e qualquer cenoura aprovada por ela costuma valorizar muito
muito no mercado. Graças a isso, Ryota consegue 15.000 Pyro, fazendo sua renda aumentar novamente. Quando Eve tenta pressioná-lo para conseguir ainda mais cenouras e levanta a mão para bater nele de novo, Ryota segura o braço dela e diz para ela parar de chamá-lo de fraco. Ele também avisa que só terá mais cenouras no dia seguinte. Mesmo irritada, Eve vai embora, lembrando-o de trazer mais depois. No dia seguinte, Ryota e Emily voltam ao segundo andar da dungeon de Telulu para coletar cenouras novamente. Vários aventureiros também estão explorando o local. Em determinado momento, Ryota observa um grupo que explora outros aventureiros, o que acaba lembrando ele dos chefes abusivos que tinha em sua vida anterior. Emily percebe que ele ficou pensativo e o chama para comer o almoço que preparou. O cheiro da comida também atrai Eve, que aparece novamente. Emily havia preparado pudim de cenoura especialmente para ela. Os três então fazem uma pausa e aproveitam a refeição juntos. Durante o descanso, o mesmo grupo de aventureiros passa por ali. O velho líder deles começa a zombar, dizendo que os itens que Ryota consegue devem ser de qualidade ruim. Ao ouvir isso, Eve imediatamente reage e faz os dois experimentarem a cenoura gigante de Ryota. O sabor surpreende completamente o homem, que não consegue contestar. Mesmo assim, ele recua ao perceber a força de Eve e decide ir embora. Depois desse momento, os três terminam a refeição e saem da dungeon. Mais tarde, Ryota e Emily vão trocar as cenouras novamente. Erza sugere que, se Ryota quiser coletar grandes quantidades, ele deveria comprar um carrinho mágico para transportar os itens. Interessado na ideia, Ryota vai com Emily até uma loja para ver o equipamento. O vendedor mostra um carrinho avançado, equipado até com um detector de monstros. Os dois ficam impressionados, mas o preço é absurdo. Mais de 10 milhões de Pyro. Até os modelos mais simples custam milhões, algo completamente fora da realidade deles. Sem dinheiro suficiente, os dois acabam saindo da loja sem comprar nada. Enquanto voltam para casa, eles ouvem pessoas correndo e gritando sobre um monstro perdido. Emily explica que esses monstros surgem quando itens de dungeon são abandonados em algum lugar. A criatura parece um gorila gigante e, como não dropa nenhum item, normalmente os aventureiros não se interessam em enfrentá-lo. No meio da confusão, Erza tropeça e cai no chão. O monstro levanta o punho para atacá-la, mas Ryota corre na frente e bloqueia o golpe. Logo depois, Eve e outros aventureiros também chegam para enfrentar a criatura. Vendo a preocupação de Erza e o caos causado na cidade, Ryota decide acabar com aquilo. Ele pede para os aventureiros segurarem o monstro por alguns instantes. Mesmo duvidando dele, eles ajudam. No momento em que o gorila fica preso, Ryota avança e bate sua própria cabeça contra o crânio do monstro. Com a criatura atordoada, ele aproveita a abertura e desfere um soco direto no peito, derrotando o monstro imediatamente. Com a ameaça eliminada, os moradores comemoram aliviados por Telulu ter sido salva e agradecem Ryota. E então, no meio da comemoração, Ryota escuta algo familiar, o som de um item caindo no chão. Depois de derrotarem o monstro perdido que atacava a cidade, Ryota Satou e Emily Brown decidem verificar o corpo da criatura. Mesmo Emily acreditando que monstros desse tipo normalmente não deixam itens, Ryota já tinha visto exceções antes na dungeon de Nihonium. Enquanto procuram ao redor do corpo, algo brilhando intensamente chamará a atenção dos dois. Para a surpresa deles, Ryota encontra um pistola junto com algumas balas, itens que aparentemente foram dropados pelo próprio monstro perdido. No dia seguinte, antes de entrar na dungeon, Ryota verifica seus atributos. Seu nível continua sendo 1, mas graças aos grãos obtidos na dungeon Nihonium, seus atributos físicos continuam aumentando gradualmente. Dessa vez ele leva o pistola para testar dentro da dungeon. No segundo andar da dungeon Nihonium, Ryota enfrenta um zumbi. Usando a nova arma, ele derrota o monstro com apenas 2 tiros. Com o pistola, eliminar inimigos fica muito mais fácil. Porém, surge um novo problema. A munição é limitada, então ele precisa encontrar uma forma de conseguir mais balas. Mais tarde, na dungeon de Telulu, Ryota encontra Emily lutando no segundo andar e decide ajudá-la. Depois da batalha, os dois fazem uma pausa para comer juntos. Graças ao uso constante do pistola e aos atributos que vem aumentando, a força de Ryota já alcançou o rank B. Com isso, ele sugere que eles ampliem a área de exploração para conseguir ganhar ainda mais dinheiro. Emily concorda com a ideia sem muita resistência. Eles percebem também que Eve Kalos Lead não apareceu naquele dia, algo que acham um pouco estranho, mas acabam não pensando muito sobre isso. Após descansarem, os dois descem para um andar mais profundo da dungeon de Telulu. Segundo Emily, naquele lugar aparecem pequenos slimes negros que costumam deixar abóboras como recompensa, mas quando chegam lá, Ryota percebe algo perturbador. Os chamados slimes negros são na verdade enormes enxames de baratas espalhadas pelas paredes. Enquanto Ryota fica claramente incomodado com aquela visão, Emily reage de uma forma totalmente inesperada. Ao ver as baratas, ela entra em um estado quase frenético e começa a esmagá-las com uma
uma intensidade assustadora. Graças àquele ataque descontrolado, eles conseguem finalmente obter a primeira abóbora gigante. Logo depois, outro enxame aparece. Emily se prepara para avançar novamente, mas Ryota, assustado com a intensidade dela, rapidamente usa o pistola para eliminar as criaturas antes que ela entre em ação novamente. Depois de várias batalhas, os dois conseguem reunir uma grande quantidade de abóboras gigantes. É só nesse momento que Eve Kaluslid aparece repentinamente, pedindo cenouras como de costume. A presença dela acaba ajudando Emily a se acalmar e voltar ao normal. Após receber as cenouras, Eve simplesmente vai embora como se nada tivesse acontecido. Ryota e Emily então levam as abóboras até a loja de troca para vendê-las. Como não conseguem carregar tudo de uma vez, decidem voltar para buscar o restante, mas quando retornam ao local onde haviam deixado parte da colheita, descobrem algo inesperado. As abóboras estão completamente ocas por dentro. De repente, vários enxames de baratas saem delas. Ao ver aquilo, Emily entra novamente em seu modo frenético e começa a esmagar todas as criaturas sem parar. Ryota até tenta agir antes dela, mas percebe que seu pistola ficou sem munição. Sem poder ajudar muito, ele apenas observa, enquanto Emily destrói completamente o enxame. Depois da batalha, algo inesperado acontece. Várias balas aparecem no chão, provavelmente como recompensa pela derrota do monstro perdido que enfrentaram antes. Mais tarde, na loja de troca, Erza explica algo importante. Quando itens dropados ficam abandonados em lugares sem pessoas por perto, eles podem acabar se transformando em monstros. Foi exatamente isso que aconteceu com as abóboras. Depois de ouvir isso, Ryota decide fazer um experimento. Ele leva uma cenoura até a floresta e a deixa no chão para observar o que acontece. Porém, antes que algo aconteça, Eve Kaluslid aparece do nada e pega a cenoura. Sem ter escolha, Ryota tenta novamente. Desta vez, sem interferência, a cenoura abandonada se transforma em um slime verde. Após derrotá-lo, o monstro deixa cair várias balas. Com isso, Ryota confirma sua teoria. No dia seguinte, ele volta para a Dungeon Nihonium para testar outra ideia, porém descobre que os grãos especiais que os monstros dropam precisam ser absorvidos imediatamente e não podem ser levados para fora da dungeon. Quando está prestes a sair, um esqueleto aparece. Ryota derrota o monstro e decide tentar algo diferente. Ele joga o esqueleto para fora da dungeon. Assim que o monstro atravessa a entrada, ele se transforma em poeira instantaneamente. Mais tarde, Erza explica que monstros não conseguem existir fora de suas dungeons. Caso contrário, o mundo seria extremamente perigoso. Ao ouvir isso, Ryota tem uma nova ideia. Ele volta para a dungeon, espera outro esqueleto aparecer e o joga novamente para fora. No exato momento em que o monstro começa a desaparecer, Ryota atira com o pistola. Dessa vez, um item realmente aparece, uma bala especial chamada Freeze Bullet. Quando ele testa essa munição, descobre que ela possui um efeito poderoso. Tudo que é atingido fica completamente congelado, dentro de uma espessa camada de gelo. Mais tarde, Ryota e Emily testam as balas no segundo andar e percebem que elas são extremamente úteis contra monstros rápidos. Depois de um longo dia, uma forte chuva começa a cair. Quando o tempo melhora, os dois seguem caminhando pela estrada, levando sua colheita. Durante o caminho, eles encontram duas pessoas discutindo perto de um desfiladeiro. Alguns itens haviam caído lá embaixo. Uma garota de cabelo roxo alerta que tentar recuperar aqueles itens é perigoso, pois eles podem se transformar em monstros perdidos. O homem mais velho que está com ela, porém, insiste em recuperá-los. Logo em seguida, algo inesperado acontece. O homem acaba sendo possuído por um monstro chamado Famine, que surgiu justamente daqueles itens abandonados. Ryota reage rapidamente e elimina o monstro com seu pistola. A garota, sentindo-se responsável pelo ocorrido, decide se jogar no desfiladeiro para impedir que o monstro saia dali. Ao ouvir isso, Ryota se lembra de um colega de trabalho de sua vida passada que sempre se sacrificava pelo trabalho. Aquela lembrança faz com que ele decida ajudar. Sem perder tempo, Ryota carrega as Freeze Bullets no pistola e dispara contra os itens espalhados, congelando tudo. Ao mesmo tempo, Emily salta para baixo com seu martelo e destrói completamente os itens e os monstros que estavam surgindo. Graças a essa batalha, Emily sobe vários níveis, já que o monstro Famine era extremamente poderoso. Depois disso, os dois percebem que ficaram ainda mais fortes e continuam sua jornada nas dungeons. Ryota Satou e Emily Brown continuam trabalhando juntos nas dungeons. Dessa vez, os dois decidem explorar o quarto andar da dungeon de Telulu. Durante a exploração, eles encontram um slime laranja raro. Sem perder tempo, Ryota elimina o monstro imediatamente. Como recompensa, ele obtém um colar brilhante. Ryota entrega o item para Emily, antes mesmo que ela possa reagir. Porém, em vez de fazer um gesto romântico, ele explica calmamente que ela deveria usar o colar para ganhar mais dinheiro. Pelo som especial que o item fez ao cair, Ryota acredita que aquele colar pode aumentar a quantidade de itens dropados pelos monstros.
brinquedos. Emily fica um pouco decepcionada com a falta de sensibilidade dele, mas decide testar o acessório mesmo assim. No quarto andar da dungeon, ela usa o colar enquanto enfrenta monstros morcegos. O resultado aparece rapidamente. Graças ao efeito do item raro, eles conseguem coletar uma grande quantidade de brotos de bambu. Depois de voltarem para casa, Emily usa parte dos ingredientes que conseguiram na dungeon para preparar uma refeição deliciosa. Enquanto comem, Ryota começa a pensar em algo importante. Agora que eles estão ganhando mais dinheiro, a casa onde vivem começa a parecer pequena demais. Por isso, ele sugere que talvez seja hora de se mudarem para um lugar melhor. Ao ouvir isso, Emily interpreta errado a situação e pensa que Ryota pretende seguir sozinho, deixando ela para trás. Mas ele rapidamente esclarece que a ideia é os dois se mudarem juntos para uma casa maior. A resposta deixa Emily extremamente feliz e ela se sente ainda mais motivada a continuar trabalhando ao lado dele. Depois da refeição, Ryota pega o restante dos brotos de bambu e vai até a loja de avaliação de itens para vendê-los. Enquanto ele conversa com Erza, uma garota percebe os ingredientes raros e se aproxima curiosa. Ela pede para experimentar um dos brotos. Assim que prova, a reação dela é imediata. A garota fica emocionada com o sabor, quase chegando às lágrimas de tão impressionada que ficou. Sem hesitar, ela declara que quer comprar todos os brotos de bambu. Mesmo que isso signifique perder a venda, Erza não demonstra irritação. Ryota aceita a proposta da garota e vende tudo, recebendo 20.000 pyro. Depois que a cliente vai embora, Erza explica quem ela realmente era. Aquela garota é Irina Mais, uma famosa gastrônoma. Qualquer alimento aprovado por ela costuma aumentar muito de valor no mercado. Percebendo o potencial da situação, Erza rapidamente faz uma proposta para Ryota. Ela quer que ele assine um contrato exclusivo com a loja, antes que outros comerciantes descubram o valor dos seus produtos. Ryota pensa por um momento e acaba concordando. Afinal, os brotos de bambu que ele vende já estavam sendo chamados de brotos de bambu do Ryota, então um acordo exclusivo poderia ajudar ainda mais nos negócios. Depois de resolver tudo na loja, Ryota decide voltar para a Dungeon Nihonium para continuar treinando e aumentar seus atributos. Dessa vez, porém, ele percebe algo diferente no primeiro andar da dungeon. Ele não está mais sozinho. No local também está a princesa Margaret, que está trabalhando ali para produzir airboxes, itens que depois são vendidos. Observando aquilo, Ryota percebe que a presença da princesa acaba atraindo muitas pessoas. Para ele, aquilo funciona quase como uma estratégia de marketing, algo parecido com o que acontecia no mundo moderno. Enquanto observa o movimento, Ryota vê vários aventureiros usando carrinhos mágicos para transportar itens. Aquilo faz com que ele deseje ainda mais comprar um para si. Por isso, quando volta para casa, ele conversa com Emily sobre uma decisão importante: comprar um carrinho mágico primeiro ou mudar para uma casa nova. Emily pensa por um instante e dá sua opinião. Para ela, o melhor seria comprar o carrinho mágico primeiro, já que isso ajudaria os dois a ganhar mais dinheiro no futuro. Depois disso, comprar uma casa maior seria muito mais fácil. Ryota concorda com o raciocínio. Assim, os dois decidem continuar morando na mesma casa por enquanto, focando primeiro em melhorar o trabalho deles nas dungeons. Na manhã seguinte, Ryota Satou e Emily Brown chegam à loja e encontram Olga, a filha do dono, chorando. Ela conta que seu pai saiu para coletar flores e ainda não voltou. Emily rapidamente percebe o que pode ter acontecido. O único lugar onde flores dropam é na dungeon de Arsenic, então provavelmente ele foi até lá. Sem perder tempo, Ryota e Emily correm para procurá-lo. Dentro da dungeon, Emily explica que os monstros chamados Dante Rock não atacam se ninguém tocá-los. Como a pistola de Ryota não funciona bem contra eles, Emily assume a frente e avança com seu martelo. Depois de atravessarem o andar, eles encontram o Sr. Orton dentro da dungeon. Para a surpresa dos dois, ele está simplesmente dormindo profundamente. Emily fica furiosa por causa da preocupação de Olga e o acorda na hora. Orton explica que entrou ali para coletar Heavy Rock e Light Rock, materiais usados para fabricar carrinhos mágicos. O problema é que o Light Rock é difícil de pegar, porque o monstro que o dropa é leve e fica flutuando alto. Ryota então levanta Emily para que ela alcance o alvo. Assim, Orton finalmente consegue o material. Depois que saem da dungeon, Orton coloca o item no chão e pede para os dois se esconderem. Ele quer deixá-lo virar um monstro perdido para capturá-lo novamente. Emily teme que o Light Rock voe para muito alto, e foi exatamente o que acontece. Quando o item se transforma, Orton tenta pegá-lo, mas falha. Ryota reage rápido e usa uma bala congelante da pistola, puxando o objeto para baixo. Assim, Orton consegue finalmente capturá-lo. Mais tarde, Orton termina de construir um carrinho mágico usando Heavy Rock e Light Rock. Como agradecimento pela ajuda, ele decide dar o carrinho para Ryota. Depois de alguma insistência, Ryota aceita. Com o carrinho mágico, o trabalho deles melhora muito. Agora conseguem coletar e transportar muito mais itens.
Ryota leva os itens até a loja de Erza, mas ao chegar, encontra um homem discutindo com ela, dizendo que recebeu menos dinheiro do que devia. Quando o homem se prepara para atacá-la, Ryota intervém. Para provar que Erza estava certa, ele usa o carrinho mágico, que calcula automaticamente o valor dos itens. Depois de colocar as cebolas do homem dentro do carrinho, o resultado aparece: 8.400 Pyro, exatamente o mesmo valor que Erza havia calculado. Mesmo assim, o homem fica irritado e tenta atacar Ryota, mas ele bloqueia o golpe facilmente e o derruba com um tapa forte. Depois que a loja fecha, Erza agradece pela ajuda. Como forma de gratidão, ela surpreende Ryota dando um beijo nele, o que o deixa completamente envergonhado. No dia seguinte, Ryota e Emily continuam trabalhando e coletando brotos de bambu. Graças ao carrinho mágico, eles conseguem ganhar dinheiro muito mais rápido. Logo, eles juntam o suficiente para se mudar para uma casa nova. Enquanto arrumam suas coisas, percebem quantas memórias aquele lugar guarda. Ryota lembra de quando precisava lutar contra monstros apenas para conseguir pagar o aluguel. Por causa disso, ele decide continuar alugando a casa antiga, mesmo comprando uma nova. Emily acha estranho gastar dinheiro assim, mas Ryota diz que eles podem simplesmente trabalhar mais. Assim, os dois se mudam para uma casa maior e mais confortável. Na manhã seguinte, Eve Kellos Lead aparece cedo para visitá-los e todos começam o dia tomando café da manhã juntos. Dentro de casa, Emily Brown prepara a comida com um sorriso no rosto. Ela está feliz com a vida que leva agora, e enquanto cozinha, pensa que gostaria que sua mãe, lá no céu, também pudesse ver que ela finalmente encontrou paz. Enquanto isso, em um novo andar da dungeon de Nihonium, Ryota Satou continua seu treinamento diário. Dessa vez ele encontra um novo tipo de monstro: múmias. Diferente das criaturas dos andares anteriores, essas são muito mais resistentes. Para derrotar apenas uma delas, Ryota precisa gastar praticamente uma caixa inteira de munição da sua pistola. Depois da batalha, o monstro deixa cair um grão especial. Assim que Ryota o absorve, sua velocidade aumenta e seu status sobe de Rank F para Rank E. Logo depois, outra múmia aparece. Agora curioso para testar o aumento em seus atributos físicos, Ryota decide lutar de outra forma. Em vez de usar a arma, ele parte para o combate direto. Com alguns golpes rápidos, ele consegue derrubar o monstro muito mais facilmente do que antes, comprovando que seu corpo realmente ficou mais forte. Após sair da dungeon, Ryota vai até a loja de troca de itens para descansar um pouco. Enquanto está sentado recuperando o fôlego, um jovem de cabelo vermelho se aproxima dele de maneira amigável, querendo iniciar uma conversa. Mas antes que o rapaz consiga falar qualquer coisa, duas garotas bonitas aparecem e se agarram nele de forma exagerada. A cena chama bastante atenção, e Ryota observa aquilo com certa irritação. O jovem então finalmente explica o motivo de ter vindo falar com ele. Ele desafia Ryota para uma queda de braço, dizendo que ficou interessado nele depois de ver o que aconteceu quando Ryota ajudou Erza na loja alguns dias antes. No começo, Ryota não tinha a intenção de aceitar. Porém, incomodado com a atitude arrogante do rapaz, ele decide aceitar o desafio. Assim que a disputa começa, os dois percebem imediatamente que estão enfrentando um oponente forte. A força dos dois é surpreendentemente parecida, e a queda de braço vira uma disputa bastante equilibrada. O confronto chama a atenção de várias pessoas ao redor. Mesmo assim, depois de um tempo de esforço intenso, Ryota finalmente consegue vencer a disputa. Entre os espectadores, alguém revela a identidade do rapaz. O jovem se chama Neptune e pertence à famosa família Neptune, bastante conhecida em Cyclo City. Sua confiança vem do fato de possuir Rank A em força. Mesmo depois da derrota, Neptune não parece abalado. Pelo contrário, ele imediatamente pede uma revanche. Ryota, no entanto, não demonstra interesse e recusa rapidamente o pedido. Sem dizer muito mais, Neptune se levanta de repente e tenta atacar Ryota de surpresa. Porém, graças ao aumento em sua velocidade, Ryota reage instantaneamente e contra-ataca. Com um movimento rápido, ele lança Neptune para longe. Apesar disso, o jovem simplesmente se levanta, sorri e faz uma proposta inesperada. Ele convida Ryota para trabalhar para a família Neptune. Naquela noite, Ryota Satou conta para Emily Brown e Eve Kellos Lead o que aconteceu na loja de troca de itens, incluindo o convite de Neptune para trabalhar com a família dele. Mesmo sendo uma oportunidade importante, Ryota explica que recusou a proposta. Ele prefere continuar vivendo tranquilamente ao lado de Emily. Eve comenta que ele foi tolo por desperdiçar uma chance tão grande. Já Emily pensa diferente. Para ela, Ryota é uma pessoa bondosa, e agir dessa forma mostra que ele é um verdadeiro herói. As palavras dela deixam Ryota feliz. No dia seguinte, Ryota volta à dungeon de Nihonium para continuar derrotando
coletando monstros. Lá dentro, ele encontra novamente o grupo da princesa Margaret. Dessa vez, eles apresentam um novo dispositivo chamado Pandora Box, uma caixa capaz de coletar automaticamente os itens que caem após derrotar monstros. Eles entregam algumas caixas para Ryota testar e também ajudar a divulgar o item. Ryota hesita em aceitar algo de graça, mas lembra que os grãos especiais que absorve automaticamente não podem ser levados para fora da dungeon. Pensando nisso, ele decide aceitar. O resultado funciona perfeitamente. Graças à Pandora Box, Ryota consegue levar esses grãos para fora da dungeon. Aproveitando isso, ele começa a gerar monstros perdidos a partir dos itens. Assim, ele consegue derrotá-los novamente e coletar uma grande quantidade de balas congelantes. Animado com a descoberta, Ryota volta para a dungeon para testar outra ideia. Algum tempo depois, Emily chega empurrando o carrinho mágico e encontra Ryota fazendo experimentos perto da entrada. Usando a Pandora Box, ele libera 2 monstros perdidos ao mesmo tempo, uma múmia e um zumbi. Ryota derrota os 2 rapidamente e recebe 2 novos tipos de munição, uma bala de fogo e uma bala de recuperação. Enquanto ele continua coletando munição, Ryota sente um arrepio estranho. Emily então lembra o motivo de ter ido até ali. O fenômeno chamado Monostorm chegou. Eles seguem até a loja de Erza, onde descobrem que o Monostorm é um fenômeno raro que afeta toda a cidade e as dungeons. Durante esse período, a magia quase não funciona, então muitos aventureiros correm para estocar suprimentos. Enquanto conversam, um jovem entra desesperado pedindo ajuda. Emily o reconhece como Ray. Ele explica que sua companheira Rosa ficou presa dentro da Dungeon de Silicon, um lugar frequentado principalmente por magos. Com o Monostorm se aproximando, quase ninguém consegue ajudá-lo. Neptune comenta que os monstros daquela dungeon só podem ser derrotados com magia. Depois de pensar um pouco, Ryota decide ajudar Ray e parte imediatamente para a dungeon. No primeiro andar, ele usa suas balas de fogo para derrotar os monstros e continua avançando. Enquanto isso, Emily e Eve descobrem o que ele fez e ficam preocupadas. Dentro da dungeon, Ryota chega ao terceiro andar e finalmente encontra uma garota gravemente ferida, que parece ser Rosa, mas vários monstros aparecem ao mesmo tempo, e Ryota percebe que suas balas de fogo acabaram. Sem outra opção, ele coloca Rosa nas costas e tenta fugir. Nesse momento, Emily e Eve chegam para ajudá-lo. Elas trouxeram múmias da dungeon de Nihonium, permitindo que Ryota derrote os monstros e consiga mais munição especial. Com os 3 lutando juntos, eles conseguem eliminar os monstros insetos. Mais tarde naquela noite, Ray finalmente vê Rosa, sendo trazida de volta em segurança. Preocupado com o estado dela durante o Monostorm, Ryota usa uma bala de recuperação, estabilizando a garota. Com tudo resolvido, todos se despedem. Exaustos depois de um longo dia, Ryota, Emily e Eve voltam para casa juntos. Depois de colher alguns melões na dungeon, Ryota Satou leva os frutos até a loja de Erza para que ela faça a avaliação do valor. No entanto, antes que Erza consiga terminar o processo, Elsa Monsoon, a famosa crítica gastronômica, aparece novamente. Curiosa, ela pede para provar um pedaço do melão. Assim que experimenta, ela se emociona imediatamente. O sabor a faz lembrar dos tempos em que viajava perto do mar. A reação dela chama a atenção das pessoas ao redor, que logo descobrem que aqueles melões vieram do mesmo produtor conhecido pelos Bamboo Shoots do Ryota. Em pouco tempo, várias pessoas se aproximam querendo experimentar também. Vendo o sucesso do produto, Erza mais uma vez tenta convencer Ryota a fechar um contrato exclusivo para vender os melões. Para Ryota, isso significa mais uma nova fonte de renda, o que o deixa satisfeito. Durante a conversa, Erza comenta que os melões só aparecem no 5º andar da Dungeon de Teruru. Ela também explica que, para avançar para o 6º andar ou mais, os aventureiros precisam possuir uma licença especial. Em Cyclo City, cada grupo de 5 andares exige uma autorização diferente, já que quanto mais fundo se entra na dungeon, maior se torna o perigo. Interessado em continuar explorando, Ryota decide ir até o local responsável pela emissão dessas permissões. Emily Brown o acompanha até uma grande residência, onde o teste é realizado. Ao chegar, o responsável pergunta quais são as conquistas de Ryota como aventureiro. Lembrando do conselho de Erza, ele responde que é um fornecedor regular de melões do 5º andar da dungeon. O homem então pega algumas chaves e também um melão especial. Em seguida, leva Ryota e Emily até uma grande sala. Lá, ele explica que aquele melão é um item que cai dos andares mais profundos da dungeon de Teruru. Para provar que tem capacidade de avançar, Ryota precisa derrotar o monstro errante que surgirá quando o item se transformar. Depois de alguns instantes, o melão finalmente se transforma
transforma em um Steel Slime, um tipo de slime extremamente resistente. Esse monstro é conhecido por possuir uma defesa tão alta que espadas e lâminas comuns praticamente não funcionam contra ele. Ryota decide começar usando sua força física, que agora possui rank S. Ele acerta o monstro com um golpe forte, conseguindo empurrá-lo, mas o impacto é tão duro que sua mão fica vermelha. Percebendo que a força bruta não seria suficiente, Ryota muda de estratégia e pega sua pistola. Primeiro ele dispara uma bala de fogo, aquecendo o corpo metálico do slime. Logo em seguida, dispara uma bala congelante, fazendo a temperatura cair drasticamente. Com a mudança brusca de temperatura, o metal se torna extremamente frágil. Aproveitando o momento, Ryota apenas dá um leve golpe no slime congelado. Instantaneamente, o Steel Slime se estilhaça junto com o gelo. Ryota havia usado o princípio da variação extrema de temperatura para quebrar o metal. Impressionado com a solução, o avaliador aprova Ryota no teste e entrega a ele a licença para explorar o 6º andar da dungeon. Mesmo depois de conseguir a licença para o 6º andar, Ryota Satou não demonstra tanta empolgação. Em vez disso, ele parece estar pensando em um novo experimento. Alguns dias depois, ele e Emily Brown vão até uma área deserta. No meio do local, Ryota coloca um atum enorme, um item extremamente valioso que ele havia obtido na dungeon. Depois disso, os dois se escondem e aguardam. Após algum tempo, o atum se transforma em um monstro errante. A criatura que surge é o mesmo gorila gigante que já havia atacado o Cyclo City. Ryota reage imediatamente. Primeiro usa balas congelantes para parar o monstro, e em seguida, começa a atacá-lo com sua pistola usando munição normal. Depois de um tempo lutando, o gorila é derrotado e o som de item dropando aparece. Dentro do item obtido, Ryota encontra uma nova arma e munição, o que significa que agora ele possui 2 pistolas. Emily observa tudo com certa preocupação e até comenta para ele não acabar seguindo um caminho perigoso. Mais tarde, ao voltar para a loja de troca, Ryota encontra Erza desanimada. Ela explica que o 6º andar da dungeon de Silicon, o único lugar onde se consegue arroz, foi tomado pela gangue Adalbard. O grupo está controlando o local e vendendo os itens por preços absurdos. Ao ouvir isso, Ryota decide ir até a dungeon. Lá ele encontra novamente Neptune, que revela que a família Neptune também foi chamada para lidar com o problema. Mesmo assim, Ryota pede para tentar resolver a situação sem matar os criminosos, apenas expulsando o grupo. Logo que entra na dungeon, ele é cercado pelos membros da gangue. Ryota então saca suas 2 pistolas e dispara. As balas avançam rapidamente, mas em vez de ferir os inimigos, elas apenas fazem todos desmaiarem. Ryota explica que usou balas de recuperação, mas quando 2 são combinadas, elas se tornam balas de nocaute. Essa descoberta aconteceu quando ele e Emily testaram as armas na dungeon de Arsenic. Depois disso, Ryota e Neptune arrastam os criminosos para fora da dungeon, onde eles são capturados. Em seguida, Ryota é chamado para encontrar Clint Gray, o chefe responsável pelas dungeons de Cyclo City. Gray explica que surgiu uma disputa entre Cyclo City e a cidade vizinha de Hedero. Uma nova dungeon apareceu entre as 2 cidades. Como os itens que caem nela são divididos entre carne e vegetais, ambas as cidades querem o controle do local. Para decidir o dono da dungeon, foi definido que vencerá quem encontrar um item raro primeiro. Gray pede que Ryota participe da disputa. Mesmo que falhe, ele ainda receberá uma recompensa em ouro, mas se conseguir o item raro, ganhará isenção total de impostos. Ryota aceita a proposta, e naquela noite, conta tudo para Emily. Ela fica feliz com a oportunidade e promete ajudar. Eve Kaluslid também decide ir junto, desde que tenha cenouras suficientes durante a viagem. No dia seguinte, Ryota e Emily partem rumo à nova dungeon. Durante a viagem, eles montam um acampamento para descansar. Depois da refeição, Emily explica que restos de comida precisam ser queimados, porque podem se transformar em monstros errantes. Curioso, Ryota decide testar isso. Após algum tempo, o lixo realmente se transforma em um monstro parecido com Frankenstein. Emily tenta derrotá-lo com seu martelo, mas a arma fica presa na criatura. Ryota dispara balas de fogo, mas elas não funcionam. Então ele usa as 2 pistolas ao mesmo tempo, disparando um ataque combinado que finalmente destrói o monstro. Como resultado, ele obtém um novo tipo de munição. No dia seguinte, eles testam a nova bala e descobrem que ela é uma bala rastreadora, capaz de perseguir o alvo até acertá-lo. Depois de um dia e uma noite de viagem, os dois finalmente chegam à dungeon de Sarin, localizada entre as 2 cidades. Lá, eles veem um enorme depósito de lixo. Uma garota de cabelos longos e negros está usando magia de fogo para tentar destruir o lixo, mas a quantidade continua aumentando. Preocupado, Ryota decide ajudar. Emily tenta dizer para a garota não se esforçar tanto, mas antes que consiga terminar, a jovem desmaia de exaustão.
Ryota percebe que Celeste estava completamente exausta. Sem muitas opções para fazê-la descansar, ele utiliza discretamente uma bala de nocaute com sua pistola, fazendo a garota adormecer temporariamente para que pudesse recuperar as forças. Algum tempo depois, já próximo do pôr do sol, Celeste finalmente acorda. Assustada, ela corre até o local onde o lixo estava acumulado e percebe que vários monstros errantes já haviam surgido ali, antes que a situação saísse do controle. Ryota rapidamente usa sua pistola para eliminá-los. Só então Celeste percebe o que havia acontecido. Durante todo o tempo em que ela estava descansando, Ryota e Emily haviam assumido o trabalho de queimar o lixo no lugar dela. Para Ryota, aquilo também não era exatamente um problema, já que ao realizar essa tarefa, ele conseguia balas como item drop, o que tornava o esforço útil para ele. Quando Celeste retorna, os dois a convidam para jantar com eles dentro da tenda. Para facilitar o trabalho diário, Emily já havia movido a tenda para perto da área de coleta de lixo, deixando tudo mais prático. Ao provar a comida preparada por Emily, Celeste fica extremamente emocionada e começa a chorar. A reação acaba emocionando até mesmo Ryota. Durante a conversa, ela finalmente revela seu nome, Celeste. Foi também através dela que os dois descobriram algo importante sobre a situação da Dungeon de Sarin. Como ainda não havia sido decidido se o local pertenceria à cidade de Cyclo ou à cidade de Redero, os itens obtidos ali ainda estavam livres de impostos. Por causa disso, muitos aventureiros haviam se reunido na região nos últimos dias para aproveitar a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Consequentemente, a quantidade de lixo no acampamento aumentou drasticamente, o que explicava por que o trabalho de Celeste estava tão pesado. Ela então explica que continuava fazendo aquele trabalho porque era praticamente a única tarefa que restava para ela naquele lugar. Depois de dizer isso, completamente cansada, Celeste acaba adormecendo novamente. Após um dia inteiro de descanso, Celeste acorda renovada e volta ao trabalho com muito mais energia. Dessa vez, sua velocidade para queimar o lixo aumenta bastante, e antes do final do dia todo, o acúmulo de resíduos já havia sido eliminado. Mesmo assim, Emily ainda se preocupa com ela e sugere que Celeste fique alguns dias descansando e comendo junto deles. Tocada pela gentileza dos dois, Celeste aceita o convite. Mais tarde, Ryota e Emily saem para caminhar pela área comercial montada do lado de fora da dungeon. Durante o passeio, os dois passam por uma loja de joias, onde Emily fica encantada observando alguns anéis e acessórios expostos. Porém, eles apenas observam a vitrine e seguem caminho. Depois disso, Ryota se dirige a uma grande tenda para se encontrar com Duke, o representante de Cyclo, responsável pela operação naquela região. Duke então mostra a Ryota um mapa da Dungeon de Sarin e explica melhor como o local funciona. Até aquele momento, a exploração já havia chegado ao 10º andar. Os andares seguem um padrão curioso. Nos andares ímpares caem vegetais, enquanto nos andares pares, os drops são carne. Como nenhuma das cidades conseguiu provar domínio sobre a dungeon, ambas concordaram em resolver a disputa de outra forma. Venceria quem conseguisse coletar mais itens raros dentro de um período determinado. Enquanto Duke explicava a situação, um aventureiro entra correndo na tenda, trazendo uma notícia urgente. Um monstro raro havia aparecido no primeiro andar subterrâneo da dungeon. Assim que recebem a notícia, os aventureiros correm para o primeiro andar da Dungeon de Sarin. No local, várias pessoas já estavam tentando segurar um monstro raro que havia aparecido. A área estava cheia, pois tanto os aventureiros de Cyclo quanto os de Redero estavam presentes. Cada lado queria garantir o item raro que o monstro poderia deixar. Sem hesitar, Ryota Satou saca sua pistola e dispara contra a criatura. O monstro é derrotado rapidamente, mas algo inesperado acontece logo em seguida. A criatura começa a se regenerar. Sempre que era destruída, ela voltava à vida novamente, e cada vez retornava maior e mais forte. Logo ninguém conseguia mais contê-la. Aproveitando a confusão, os aventureiros de Redero tentam avançar para pegar o item raro caso ele apareça. Porém, Ryota reage rapidamente. Ele dispara uma bala teleguiada, acertando diretamente o núcleo do monstro e destruindo-o definitivamente. Com isso, Cyclo conquista vantagem na competição, conseguindo mais um item raro antes de Redero. Depois de saírem da dungeon, Duke agradece Ryota pela ajuda e entrega a ele um adiantamento em dinheiro, além de alguns grãos de soja. Naquela noite, Ryota retorna para a tenda, onde Emily Brown e Celeste estavam. Durante o jantar, ele conta tudo o que aconteceu naquele dia. Em seguida, Ryota entrega uma pequena caixa para Emily. Dentro dela estava o anel que Emily havia admirado na loja de joias mais cedo. Ele explica que comprou o presente como forma de agradecer por toda a ajuda que ela sempre deu. Emily fica extremamente feliz com o presente. No dia seguinte, ao verificar seus status, Emily percebe algo surpreendente. Todos os seus atributos haviam aumentado um nível. Ryota então revela o que aconteceu. Curioso sobre o valor do anel, que custava mais de 1 milhão de pyro, ele decidiu
decidiu testá-lo. Ryota transformou o anel em um monstro errante, derrotou a criatura, e o item que apareceu foi outro anel idêntico, mas com efeitos especiais, o que acabou fortalecendo Emily. Depois disso, os dois voltam para a dungeon de Sarin, indo até o segundo andar. Logo encontram um monstro, e Emily avança imediatamente com seu machado, derrotando-o rapidamente e obtendo um peito de frango. Para ela, aquilo era raro, pois seu drop de itens de origem animal é Rank F. Nesse momento, o grupo de Hedero também estava lutando contra outro monstro raro. A criatura era muito mais perigosa, e com um único golpe, Emily perde mais da metade de sua energia. Ryota se prepara para atirar, mas percebe um problema. Se ele derrotasse o monstro, seu altíssimo drop rate provavelmente faria um item raro aparecer, o que beneficiaria Hedero. Percebendo isso, ele hesita. O líder de Hedero, Harvard, ordena então que seus homens avancem para derrotar o monstro. Emily entende a situação imediatamente. Ela tira o anel e o entrega para Ryota, antes de avançar sozinha. Ryota compreende o plano. Ele dispara balas de gelo, congelando o monstro e criando uma abertura para Emily. Com essa chance, Emily derrota a criatura, e como o drop animal dela é Rank F, nenhum item aparece. Sem conseguir qualquer recompensa, o grupo de Hedero é forçado a recuar. Depois de ouvir sobre o ocorrido, Duke agradece novamente a Ryota e Emily. Porém, ele avisa que reforços de Hedero chegarão em grande número para bloquear os andares de vegetais. Pensando rápido, Ryota sugere aumentar a recompensa por monstros raros para cerca de 10 milhões de pyro. Assim ele poderia derrotar os monstros rapidamente, enquanto a taxa de drop continuaria alta. Duke concorda com o plano. Ryota então percorre os andares ímpares da dungeon, derrotando vários monstros raros e garantindo muitos itens raros de vegetais, assegurando vantagem para Cyclo. Depois de terminar o trabalho, Ryota decide usar seu carrinho mágico para transportar itens e ganhar mais dinheiro, mas nesse momento, o grupo de Hedero aparece novamente. Um jovem de cabelos vermelhos, irritado com a derrota, tenta se vingar. Um dos membros lança magia para impedir Ryota de usar sua pistola. Mesmo assim, quando eles avançam para atacá-lo, Ryota derrota todos facilmente. Depois da luta, ele troca para balas de recuperação e cura os próprios inimigos. Em seguida, simplesmente empurra seu carrinho para fora da dungeon. Quando retorna à tenda, Emily e Celeste o recebem calorosamente, encerrando mais um longo dia de trabalho. Naquela noite, Emily Brown prepara uma grande refeição para todos no acampamento. Mesmo com a vantagem conquistada por Cyclo City, a decisão oficial sobre a posse da dungeon de Sarin ainda não havia sido anunciada. Por isso, Ryota Satou e Emily ainda precisavam permanecer no local por mais algum tempo. Para encerrar o longo dia, Emily também serve bolo e sorvete, permitindo que todos relaxem um pouco após tanto trabalho. Na manhã seguinte, Ryota acorda e encontra Celeste trabalhando novamente na área de lixo. Ela estava usando sua magia repetidamente para queimar os resíduos, mas estava se esforçando além do limite. Depois de lançar vários ataques, Celeste acaba desmaiando de exaustão. Ryota corre imediatamente e consegue segurá-la antes que ela caia no chão. Em seguida, ele usa uma bala de recuperação para estabilizar sua condição. Quando Celeste recupera a consciência, percebe que estava muito próxima de Ryota, o que a deixa extremamente envergonhada. Depois de se acalmar, Ryota pergunta por que ela estava usando tanta magia apenas para queimar lixo. Celeste então explica que aquele era o problema. A única magia que ela sabia usar era o Inferno de nível 3. Ela não conseguia usar versões mais fracas, como magia de nível 1 ou 2. Por causa disso, mesmo tarefas simples acabavam exigindo um enorme gasto de energia. Nesse momento, surge mais uma pilha de lixo para ser queimada. Para ajudar Celeste a economizar forças, Ryota utiliza suas balas de fogo para lidar com parte do trabalho. Mesmo assim, depois de algum tempo, outra grande quantidade de lixo aparece. Celeste comenta que parecia haver mais resíduos do que o normal naquele dia. Ela então explica o motivo. O Dungeon Master estava prestes a aparecer. Uma vez por mês, o chefe da dungeon surge dentro do local. Durante esse período, a entrada e saída da dungeon são suspensas, pois o monstro é extremamente perigoso. Com tantos aventureiros presos na área, aguardando a situação se resolver, a quantidade de lixo aumentava muito. Ao ouvir isso, Ryota pede para Celeste descansar e diz que cuidará do trabalho. Entendendo a intenção dele, Emily leva Celeste de volta para a tenda para que ela possa recuperar as forças. Mesmo assim, no dia seguinte, o problema continua. Mais lixo aparece e o trabalho parece não ter fim. Emily então comenta que uma equipe de subjugação estava sendo organizada para enfrentar o Dungeon Master. Curioso sobre como a situação seria resolvida, Ryota decide ir até a tenda de Duke, responsável pela operação de Cyclo, no local.
Ao chegar lá, ele encontra Neptune conversando com Duke. Neptune explica que sua família havia sido chamada para participar da subjugação do Dungeon Master, assumindo a responsabilidade pela missão. Duke então esclarece um detalhe importante. De acordo com o acordo feito entre Cyclo e Edero, quando o Dungeon Master aparece, os dois lados precisam formar juntos uma equipe de subjugação. O problema é que Edero ainda não havia indicado nenhum membro. A razão era simples: a situação atual favorecia Edero. Se o Dungeon Master permanecesse vivo por muito tempo, ele poderia alterar o ecossistema da dungeon, mudando os tipos de itens que caem ali. Caso isso acontecesse, toda a disputa entre as duas cidades voltaria ao início. Ao entender isso, Ryota se oferece para ir sozinho enfrentar o Dungeon Master, porém Duke explica que isso não seria possível. Pelo acordo estabelecido, apenas 3 aventureiros com status de Rank A ou superior poderiam entrar para enfrentar o chefe da dungeon. Ryota então tenta pedir ajuda a Neptune, mas ele também não pode participar livremente, já que sua família estava atuando sob contrato. Sem encontrar uma solução, Ryota volta desanimado para a tenda. Porém, ao chegar, ele encontra Emily já segurando seu martelo, decidida a ir com ele. Mesmo assim, 2 pessoas ainda não eram suficientes para formar uma equipe. Nesse momento, Celeste se aproxima e diz que também irá participar da batalha. Celeste então explica que já havia encontrado alguém para cuidar do trabalho de queimar o lixo durante sua ausência. Quem se ofereceu para ajudar foi Eugene, o garoto que trabalhava no acampamento. Além disso, alguns aventureiros que já haviam enfrentado Ryota anteriormente também decidiram apoiar o grupo. Assim, o problema de quantidade de membros estava resolvido, porém ainda existia outra exigência. Todos os participantes da missão precisavam possuir status de Rank A ou superior para poder entrar na dungeon durante a aparição do chefe. Depois de verificar os status de Celeste, eles descobrem que sua inteligência e espírito estavam em Rank A, o que permitia que ela participasse da equipe. Com isso, Ryota, Emily e Celeste formam oficialmente o grupo de subjugação e entram na dungeon de Sarin. Logo ao chegar ao primeiro andar subterrâneo, eles percebem algo estranho. Quando o Dungeon Master aparece, os outros monstros da dungeon desaparecem. Por isso o lugar estava completamente silencioso. De repente, uma grande explosão ecoa pelo local. Atrás deles surge uma enorme criatura com corpo semelhante ao de um cavalo e 2 grandes chifres. Era o Bicorn, o Dungeon Master da dungeon. Emily é a primeira a avançar, atacando com seu martelo, mas a defesa do monstro era extremamente forte. O golpe não causa dano significativo e ela acaba sendo arremessada para trás. Ryota tenta ajudar usando suas balas teleguiadas, mas nem mesmo seus disparos conseguem atravessar a defesa da criatura. Nesse momento, Celeste entra em ação. Ela usa novamente sua magia inferno de nível 3, envolvendo o monstro em chamas intensas. O ataque cria uma abertura na defesa do Bicorn. Aproveitando a oportunidade, Ryota dispara contra o escudo defensivo da criatura e consegue quebrá-lo. Emily então avança novamente e acerta o monstro com toda a sua força. Ao mesmo tempo, Ryota dispara vários tiros consecutivos. Por alguns segundos, o plano parece funcionar. Porém, o Bicorn rapidamente cria um novo escudo, restaurando sua defesa. Mesmo assim, agora eles sabiam que o método funcionava. Enquanto isso, do lado de fora da dungeon, Duke estava extremamente preocupado com a equipe que havia entrado para enfrentar o chefe. Dentro da dungeon, o Bicorn começa a preparar um novo ataque poderoso. Quando a habilidade é ativada, todos que estavam dentro do alcance têm seus status reduzidos em 2 ranks, incluindo HP e força. Mesmo enfraquecida, Emily ainda consegue avançar e quebrar a defesa do monstro mais uma vez antes de ser empurrada para trás. Nesse momento, Celeste já havia esgotado quase toda a sua energia mágica e não conseguia mais lançar ataques. Percebendo a situação, Ryota pede para Emily permanecer protegendo Celeste enquanto ele tentaria encontrar uma maneira de derrotar o monstro. Celeste se sente culpada por não conseguir ajudar mais, mas Ryota a encoraja, dizendo que ela já havia feito muito. Mesmo exausta, Celeste reúne suas últimas forças e usa Inferno mais uma vez, queimando novamente a camada defensiva do Bicorn. Ryota então pega o martelo de Emily e avança contra o monstro. Com um golpe poderoso, ele acerta diretamente a criatura. Logo depois, Emily e Ryota continuam atacando juntos, combinando força física e disparos da pistola. Com o esforço conjunto dos 3, o Bicorn finalmente é derrotado. Após a batalha, todos se aproximam de Celeste e agradecem pelo esforço que ela fez durante a luta. Entre os itens que o Bicorn deixou ao ser derrotado, Ryota encontra um item especial. Sem hesitar, ele decide entregá-lo para Celeste. O item permite que ela use magia de nível 1 sem limites.
Ao perceber o que havia recebido, Celeste não consegue conter as lágrimas. Depois disso, os três retornam ao acampamento e contam tudo para Duke, que fica completamente surpreso ao saber que o Dungeon Master havia sido derrotado. Ele imediatamente envia aventureiros para verificar o estado da dungeon e confirmar as mudanças no ecossistema. Pouco depois, amigos de Neptune aparecem para parabenizar o grupo pela vitória. Enquanto isso, Neptune conversa com Harvard, representante de Hedero, e consegue convencê-lo a aceitar o resultado da disputa. No dia seguinte, graças à derrota do Dungeon Master, a dungeon de Sarin passa oficialmente a pertencer a Cyclo City. Além disso, com o novo item, Celeste finalmente consegue usar magia de nível 1, algo que antes era impossível para ela. Diante de tudo o que passaram juntos, Ryota faz um convite. Ele chama Celeste para morar com ele e Emily, já que agora eles lutavam como verdadeiros companheiros. Celeste aceita feliz a proposta. Assim, os três passam a viver juntos, formando oficialmente a equipe conhecida como a família Ryota. Na casa de Ryota Satou, Ivicalos líder estava experimentando algumas cenouras, mas rapidamente percebe que algo estava errado. Como aquelas cenouras não vieram da dungeon de Teruru, o sabor era completamente diferente e nada agradável para ela. Enquanto isso, Ryota, Emily Brown e Celeste estavam andando pela cidade de Cyclo, mostrando o lugar para a nova integrante do grupo. Durante o passeio, eles encontram Erza Monsoon, que também estava caminhando pela cidade naquele momento. Ryota então apresenta Celeste para Erza e comenta que ele, Emily e Celeste estavam formando uma equipe chamada Família Ryota. Ao ver Celeste ao lado de Ryota, Erza fica um pouco desconfortável, já que a beleza da maga imediatamente chama sua atenção. Depois de falar rapidamente com eles, Erza se despede e sai apressada. Durante a conversa, o grupo descobre que a cidade logo realizará o Festival da Colheita, um evento anual muito importante para Ciclo. Nesse festival, diversos itens obtidos nas dungeons da região são reunidos e exibidos. Alguns desses itens acabam gerando monstros errantes, que lutam entre si para entretenimento do público. Curioso, Ryota leva Emily e Celeste até a dungeon de Nihonium. Nos últimos dias, ele vinha explorando bastante aquele lugar. Primeiro, ele passou muito tempo no terceiro andar, onde conseguiu aumentar sua velocidade até o rank S. Depois disso, começou a enfrentar monstros no quarto andar, com o objetivo de melhorar sua resistência. Ryota então mostra para Celeste como ele cria monstros errantes. Ele havia coletado vários grãos dentro de uma caixa de Pandora, e ao levá-los para fora da dungeon, os itens se transformam em monstros. Assim que a transformação acontece, Ryota corre imediatamente para enfrentá-los, deixando Celeste surpresa com a rapidez da situação. Após derrotar os monstros, eles recebem um item raro, balas de controle. Ryota pede para Celeste manter em segredo o fato de que ele consegue obter recompensas ao derrotar monstros errantes. Esse era um detalhe muito incomum e poderia chamar atenção indesejada. Mas naquele momento, uma enorme explosão ecoa na cidade. Sem perder tempo, os três voltam rapidamente para Cyclo. Ao chegar, descobrem que outro monstro errante havia aparecido, e dessa vez ele estava atacando diretamente áreas habitadas da cidade. A criatura tinha uma aparência extremamente estranha, diferente de qualquer monstro que eles já haviam visto. Ryota, Emily e Celeste avançam imediatamente para lutar. Cada um utiliza seus ataques mais fortes, tentando derrubar o monstro o mais rápido possível. No entanto, para a surpresa de todos, nenhum dos ataques parece causar efeito real na criatura. Durante a batalha, Emily acaba ficando presa diante do ataque do monstro. Vendo o perigo, Ryota corre diretamente para o combate corpo a corpo para ajudá-la a escapar. Depois de afastar a criatura, Ryota rapidamente prepara uma das balas de controle que havia obtido anteriormente. Sem hesitar, ele aponta sua pistola e dispara contra o monstro. A bala de controle atinge o monstro errante e, imediatamente, seu comportamento muda. A criatura perde o controle do ataque e fica dominada pelo efeito da bala, permitindo que Ryota e os outros consigam lidar com a situação. Com o monstro enfraquecido, derrotá-lo se torna muito mais fácil. Após a batalha, surge a recompensa, uma caixa cheia de balas, algo extremamente valioso para Ryota. Depois da luta, Ryota e Celeste vão até Emily para verificar se ela estava bem. Nesse momento, eles percebem que, durante o combate, o cabo do martelo de Emily havia quebrado. O martelo era muito importante para ela, então Ryota tenta animá-la e promete que irá levá-la para comprar um novo martelo, já que o antigo não tinha mais conserto. Naquela noite, Eve descobre que foi Ryota quem derrotou o monstro errante que apareceu na cidade, e fica surpresa com isso. Na manhã seguinte, um homem aparece procurando pelo grupo. Era Smith, um comerciante de armas. Ele havia ouvido sobre a batalha e também sobre o martelo quebrado de Emily. Por isso, Smith faz uma proposta: patrocinar um novo martelo para Emily. Segundo ele, apoiar a família Ryota também seria bom para seus negócios, já que o grupo havia contribuído muito durante o incidente da dungeon de Sarin. Emily aceita a oferta imediatamente. Mais tarde, Ryota vai até a dungeon de Nihonium usando seu carrinho mágico. Lá dentro, ele encontra o grupo da princesa Margaret.
Durante a conversa, um dos membros comenta que as caixas de Pandora não estavam vendendo bem. Pensando nisso, Ryota sugere que eles poderiam produzir anéis ou joias, algo que combinaria melhor com a imagem da princesa. Nesse momento, espíritos esqueleto aparecem e começam a atacar. Ryota rapidamente saca sua pistola e ajuda o grupo a derrotá-los. Depois da batalha, a princesa agradece pela ajuda e promete que, se conseguirem produzir anéis no futuro, Ryota receberá o primeiro como lembrança. Enquanto isso, em casa, Emily estava testando o novo cabo de martelo trazido por Smith quando Eve aparece procurando por Ryota. Ao descobrir que ele estava na dungeon, ela sai imediatamente para encontrá-lo. Enquanto isso, Ryota estava explorando outra dungeon e testando um novo item obtido na batalha contra o monstro errante, uma caixa de armazenamento parecida com a caixa de Pandora. Sem saber que Eve estava procurando por ele, Ryota continua lutando e coletando itens. Depois de procurar sem sucesso, Eve acaba indo até a loja de troca de Erza para tentar encontrá-lo. Algum tempo depois, Ryota retorna com seu carrinho cheio de brotos de bambu. Ao encontrar Erza, ele pergunta sobre o trabalho que ela queria que ele realizasse no Festival da Colheita. Erza explica que quer que Ryota procure itens raros nas dungeons para vender durante o festival, e entrega a ele um caderno com a lista desses itens. Ryota aceita o trabalho. Mais tarde, ele recebe 40.000 piro como pagamento. O dinheiro estava sendo entregue em espécie porque o responsável pela dungeon que liberava moedas havia sido preso por corrupção. Ao descobrir que o dinheiro também vem das dungeons, Ryota decide fazer um experimento e usa algumas moedas para criar um monstro errante. Depois de esperar um pouco, um monstro em forma de pássaro aparece. Ryota derrota a criatura rapidamente e recebe uma poção que triplica a taxa de drop de plantas por 10 minutos. Nesse momento, Eve finalmente encontra Ryota e implora por cenouras. Ele então decide levá-la até o segundo andar da dungeon de Teruru para conseguir algumas. Durante o caminho, Eve conta que no passado viveu com outros homens coelho na dungeon de Mangan, mas acabou saindo depois de uma discussão. Foi depois disso que ela encontrou um garoto misterioso que apareceu ao derrotar um monstro. Os dois começaram a lutar juntos, com Eve fazendo a maior parte do trabalho. Em uma batalha, caiu uma cenoura. Mesmo sem querer comer, o garoto colocou um pedaço na boca dela. Para a surpresa de Eve, a cenoura era deliciosa. Porém, logo depois disso, o garoto desapareceu misteriosamente. Desde então, Eve passou a amar cenouras, mas como sua taxa de drop de plantas era rank D, quase nunca conseguia encontrar cenouras boas. Depois de ouvir a história, Ryota entrega para ela a poção que havia conseguido. Ao usar o item, sua taxa de drop sobe para rank A. Eve derrota um slime e consegue uma grande cenoura, finalmente com o sabor que ela lembrava. Extremamente feliz, Eve pede para comprar a poção. Quando descobre que isso não era possível, ela se ajoelha diante de Ryota e pede para se tornar sua companheira. Diante da insistência dela, Ryota aceita. Assim, Eve se torna a nova integrante da família Ryuta. Um novo dia começa na casa de Ryota Satou, mas logo pela manhã, eles percebem que algo não estava certo. Celeste acorda se sentindo mal, com uma forte dor de cabeça e o corpo pesado. Ela então explica que aquilo era causado pela Mana Storm, um fenômeno que afeta especialmente usuários de magia, enfraquecendo bastante sua condição física. Ao ouvir isso, Ryota decide que todos deveriam ficar em casa por enquanto e esperar a tempestade passar. Além disso, ele começa a pensar em encontrar uma casa melhor, que ofereça proteção contra esse tipo de fenômeno mágico. Pouco tempo depois, Smith aparece e apresenta para eles uma nova residência. Assim que entram no lugar, Celeste sente uma melhora imediata. A casa possuía um sistema avançado de proteção contra Mana Storm, além de ser bem espaçosa e confortável. O único problema era o preço. O aluguel custava cerca de 400.000 piro por mês. Mesmo assim, Ryota decide fechar o acordo sem hesitar. Como Emily e Celeste ficaram felizes com o lugar, ele acredita que vale a pena gastar um pouco mais para garantir o conforto de todos. Assim, Ryota, Emily, Celeste e Eve se mudam para a nova casa. Emily rapidamente organiza tudo, deixando o local arrumado em pouco tempo. Com a aproximação do Festival da Colheita de Cyclo, Ryota decide revisar a lista de itens raros que Erza Monsoon havia entregado anteriormente. Seu plano era descer até o 7º andar da dungeon de Teruru para procurar monstros raros e, ao mesmo tempo, coletar cenouras para Eve. Depois do café da manhã, todos seguem juntos para a dungeon. Ao chegarem ao 7º andar de Teruru, eles encontram um ambiente coberto de neve, parecendo quase um cenário natural fora da dungeon. Durante o caminho, o grupo encontra novamente o velho aventureiro que haviam visto dias antes. Ele estava segurando uma cebola enquanto fingia chorar, dizendo palavras emocionantes que deixavam seus dois companheiros completamente comovidos e obedientes.
Ryota percebe imediatamente que o homem estava manipulando psicologicamente seus seguidores, algo que o faz lembrar de seu antigo chefe no mundo anterior. Seguindo em frente, o grupo encontra os Guts Slimes, os slimes daquele andar. Esses monstros tinham uma habilidade peculiar. Quando sua vida ficava muito baixa, eles entravam em um estado em que se tornavam invencíveis contra quem havia causado o dano inicial. Por isso, derrotá-los exigia trabalho em equipe. Uma pessoa precisava reduzir a vida do monstro, enquanto outra deveria dar o golpe final. Celeste então sugere que ela, Emily e Eve ficariam responsáveis por enfraquecer os monstros, enquanto Ryota daria o golpe final. Os itens que caíam naquele andar eram cebolas. Eve não demonstra muito interesse nisso, mas Emily já começa a pensar em um prato que poderia preparar com elas mais tarde. Enquanto Ryota descansava por um momento, um novo slime aparece. Porém, dessa vez, era um High Guts Slime, uma versão muito mais perigosa do monstro. Além da habilidade normal dos Guts Slimes, esse tipo também refletia ataques quando entrava em seu estado invencível, tornando a luta ainda mais arriscada. Como Eve já havia enfrentado esse tipo de monstro antes, ela decide avançar primeiro para reduzir a vida da criatura, abrindo espaço para Ryota finalizar. Depois que o High Guts Slime é enfraquecido, Ryota aproveita o momento certo e dispara para finalizar o monstro. Após a derrota, o item que aparece é uma gema azul, um equipamento capaz de refletir parte dos ataques recebidos. Curioso com o efeito, Ryota leva a gema até o segundo andar da dungeon de Teruru para testá-la. Ao enfrentar slimes comuns, ele percebe que os ataques realmente são refletidos, permitindo derrotar os monstros quase sem agir. Mesmo achando o item interessante, Ryota decide que prefere lutar diretamente. Por isso, ele resolve trocar a gema na loja de troca de Erza Monsoon. Quando Erza recebe o item, ela fica extremamente satisfeita. Como o festival da colheita estava próximo, o valor de itens raros estava subindo rapidamente. Por isso, ela paga 3 milhões de Pyro pela gema. Depois da negociação, Ryota segue para a dungeon de Nihonium, chegando até o 5º andar. Lá ele enfrenta um novo tipo de monstro esqueleto, que era extremamente rápido. Mesmo assim, graças à sua velocidade rank S, Ryota consegue derrotá-lo. O item que cai após a batalha é um grão capaz de aumentar poder mágico. Nesse momento, Ryota percebe algo curioso. Até então, ele nunca havia aprendido magia. Decidido a mudar isso, ele gasta 3 milhões de Pyro para comprar uma fruta mágica, um item capaz de ensinar magia aleatória a quem a consumir. Mas antes de comer, Ryota decide fazer um experimento. Ele espera que o item se transforme em um monstro errante. Pouco tempo depois, a fruta realmente se transforma em uma criatura estranha, uma massa branca, capaz de copiar o oponente com um corpo metálico. Ryota parte imediatamente para o combate. A criatura copia seus movimentos e possui grande resistência, obrigando Ryota a usar balas mágicas para derrotá-la. Quando o monstro é destruído, ele volta a se transformar na fruta mágica. Ryota então a come. Graças à evolução do item, ele aprende 2 magias. A primeira é Windblade, uma magia de vento de nível 1. Para testar a segunda habilidade, o grupo encontra alguns slimes. Celeste enfraquece um deles. Ryota usa sua nova magia. E Emily dá o golpe final. Quando o monstro é derrotado, ele deixa cair várias batatas. Logo eles entendem o efeito da magia. Monstros afetados pela habilidade de Ryota passam a ter uma taxa de drop semelhante à dele, mesmo que outra pessoa dê o golpe final. Além disso, quem derrota o monstro também ganha experiência normalmente. Isso significa que seus companheiros podem evoluir mais facilmente lutando ao lado dele. Algum tempo depois, enquanto caminhava para a dungeon de Nihonium, Ryota encontra Erza, carregando algumas coisas e decide ajudá-la. No caminho, eles encontram uma garota que estava procurando um grupo, mas que havia sido recrutada pelo velho aventureiro manipulador que Ryota tinha visto antes. Depois de ouvir a situação, Ryota intervém e diz que gostaria de recrutar a garota para sua própria equipe. Erza também ajuda, lembrando que a família Ryota estava se tornando bastante conhecida. Ouvindo isso, a garota começa a considerar a proposta. Sem alternativa, o velho aventureiro acaba indo embora frustrado. A garota então se apresenta como Alice. Ryota leva Alice até a dungeon de Nihonium para verificar suas habilidades. Seus status não eram impressionantes, mas Ryota acredita que poderia ajudá-la a crescer. Dentro da dungeon, Alice revela uma habilidade inesperada. Como nasceu naquele lugar, ela consegue sentir a presença dos monstros e guiar o grupo até eles. Ryota usa sua pistola para controlar os monstros, enquanto permite que Alice os derrote e ganhe experiência. Assim, ela rapidamente alcança o nível 2, que parece ser seu limite. Logo depois, Alice diz que ouviu um esqueleto chamando por ela. Ryota a acompanha. Depois que ela derrota o monstro, o esqueleto diminui de tamanho e se aproxima dela.
Alice entende o que ele diz e o chama de Bonnie. Mais tarde, ao enfrentar um slime, Alice diz ouvir outro monstro chamado Slime. Após a luta, o slime também encolhe e decide acompanhá-la. Naquela noite, Ryota apresenta Alice para todos em casa e anuncia que ela será a nova integrante da família Ryota. Celeste fica encantada com Bonnie e Slime e todos concordam em receber Alice no grupo. Quando Ryota Satou acorda, ele percebe que a casa estava bem mais silenciosa do que o normal. A única pessoa presente era Emily Brown, já que Eve Kalos Leader e Celeste tinham saído cedo para a dungeon. Enquanto isso, Alice havia ido até a antiga casa do grupo, porque Bonnie e Slime ainda ficavam assustados quando estavam perto de Celeste. Emily explica que naquele dia não iria para nenhuma dungeon. O motivo era simples, o festival da colheita finalmente tinha começado na cidade. Depois do almoço, ela planejava sair para passear pelo festival junto com Alice. Ao ouvir isso, Ryota decide que também quer acompanhá-las. Quando chegam às ruas da cidade, o lugar estava completamente transformado. Barracas estavam espalhadas por todos os lados, vendendo comida, itens e até jogos típicos do festival. A atmosfera era animada e cheia de movimento. Ver Emily tão empolgada caminhando entre as barracas acaba deixando Ryota satisfeito também. Enquanto exploram o lugar, os dois param em uma barraca de acessórios. Lá, Ryota decide comprar um pequeno sino para Emily, escolhido por ela mesma, para que pudesse pendurá-lo em seu martelo. Depois de continuarem caminhando por algum tempo, os dois vão até um parque para esperar Alice chegar. Pouco depois, Alice aparece correndo e sem fôlego. Ela conta que encontrou uma barraca muito estranha no festival. Segundo ela, o vendedor estava mostrando produtos vindos da Dungeon de Alkyla e dizia que eles poderiam ajudar aventureiros a ganhar experiência muito rapidamente. Curiosos, Ryota e Emily seguem Alice até a tal barraca. O vendedor então explica o funcionamento daquilo que estava vendendo. Na Dungeon de Alkyla, existia um monstro chamado Match Mouse. Ao derrotá-lo, o aventureiro recebia uma grande quantidade de experiência. Além disso, as caixas vendidas ali continham itens daquela dungeon. Se alguém abrisse uma dessas caixas e deixasse o conteúdo em algum lugar por um tempo, um Match Mouse errante apareceria, e derrotar esse monstro permitiria subir de nível muito mais rápido. Interessado na ideia, Ryota decide comprar uma das caixas para testar. Depois disso, ele leva Emily e Alice para um local mais vazio da cidade para fazer o experimento. Assim que a caixa é aberta, o efeito acontece quase imediatamente. Um Match Mouse surge diante deles. Ryota age rápido. Usando sua pistola, ele dispara balas de controle para prender o monstro e impedir que ele se mova. Em seguida, ele utiliza sua magia de preparação de drop, garantindo que o item obtido seria calculado com base em sua própria taxa de drop. Assim que o monstro fica preso, Emily avança sem hesitar e ataca com seu martelo. O Match Mouse é derrotado rapidamente. Quando o monstro desaparece, ele deixa cair um item inesperado, um novo tipo de bala de cor roxa, com aparência quase brilhante. Ryota explica para Alice que, graças à magia que ele usou antes da luta, mesmo que Emily tenha sido quem derrotou o monstro, o item obtido ainda segue a taxa de drop dele. Dessa forma, Emily pode continuar ganhando experiência, enquanto Ryota garante itens raros. Curioso com o novo item, Ryota decide testá-lo imediatamente. Ele dispara a bala para entender seu funcionamento. Porém, logo percebe que aquela munição não era uma bala de ataque comum. Na verdade, ela possuía um efeito especial: aumentar o poder da próxima bala disparada no mesmo carregador. Ao perceber o potencial daquele item, os três decidem voltar rapidamente para o festival. A ideia era simples: comprar mais caixas e gerar mais Match Mouse, para conseguir mais balas especiais e mais experiência. Enquanto Ryota, Emily e Alice voltavam para comprar mais caixas de experiência, um problema inesperado acontece no meio do festival. Um monstro errante aparece de repente e começa a atacar as pessoas, ferindo uma menina pequena. Sem hesitar, Ryota corre até o local e acerta um chute na criatura para afastá-la. Ao mesmo tempo, Emily avança com seu martelo, criando uma abertura para que Ryota consiga retirar a garota da área de perigo. O problema é que aquele monstro possuía uma habilidade perigosa. Ele absorvia os ataques recebidos para se tornar mais forte. Cada golpe fazia seu corpo crescer e aumentar seu poder. Enquanto a situação ficava mais perigosa, Neptune aparece acompanhado de seus companheiros Lure e Ran. Percebendo que o monstro estava ficando cada vez mais forte, Ryota propõe que os dois grupos trabalhem juntos para derrotá-lo. Neptune aceita a ideia. Em seguida, Lure e Ran usam magia de suporte para conceder asas a Neptune, permitindo que ele voe. Com todos preparados, eles começam o ataque coordenado. Ryota utiliza balas de controle para limitar os movimentos da criatura. Emily continua atacando para enfraquecê-la, enquanto Neptune se prepara para o golpe final. No momento certo, Neptune desce do alto e executa o ataque decisivo, destruindo o monstro e encerrando
gerando o caos no festival. Logo depois, Celeste e Eve chegam ao local. As duas haviam acabado de voltar após coletar todas as cenouras na dungeon de Teruru. Ao perceberem que Ryota poderia estar em perigo, vieram rapidamente até a cidade. Mesmo após a batalha, Neptune ainda tenta convencer Ryota a se juntar à sua família de aventureiros. Porém, Ryota mantém sua decisão e recusa novamente. Depois disso, os dois lados se despedem. Com todos reunidos, o grupo decide aproveitar o restante do festival. Eles comem em uma barraca e continuam caminhando pelas ruas, cheias de atrações. Durante o passeio, Alice sente a presença de vários monstros em um ponto da cidade. Celeste explica que aquilo vinha da arena do festival, onde aconteciam batalhas em duplas que ofereciam um item raro como prêmio. Interessado, Ryota forma uma dupla com Celeste e participa das lutas. Eles enfrentam um Guts Slime da dungeon de Teruru. Celeste reduz a vida do monstro e Ryota finaliza o combate. Após se divertirem até o anoitecer, o grupo encerra o dia soltando fogos de artifício, prêmio obtido nas batalhas da arena. Mas logo depois acontece algo estranho. Alice começa a caminhar lentamente, como se estivesse sendo puxada por alguma força invisível. Ryota corre e a impede de continuar. Quando volta ao normal, Alice diz que sentiu alguém chamando por ela. Na manhã seguinte, Ryota recebe um convite do chefe das dungeons, Gray. Ele explica que algo extremamente estranho estava acontecendo. Todos os dungeons de Cyclo haviam parado de dropar itens. Preocupado com o impacto que isso poderia causar na cidade, Gray pede que a família de Ryota investigue o problema. O grupo aceita a missão e vai até uma dungeon para confirmar a situação. Mesmo derrotando vários monstros, nenhum item aparece. Porém, quando Ryota derrota um slime sozinho, um item finalmente surge. Percebendo que algo estava errado, Ryota começa a refletir sobre os acontecimentos recentes e chega a uma conclusão. Sem perder tempo, ele segue sozinho para a dungeon de Nihonium. Guiado pelas pistas que havia recebido antes através de Alice, Ryota avança até o quarto andar da dungeon. Lá, ele finalmente encontra uma mulher misteriosa. Ela revela ser a Dungeon Master de Nihonium e também a responsável pela situação que estava afetando todos os dungeons de Cyclo. Ryota Satou finalmente confronta a misteriosa mulher responsável pela crise que estava afetando todas as dungeons de Cyclo. Ele tenta atacá-la com sua pistola, mas percebe imediatamente que algo estava errado. Os disparos simplesmente não causam nenhum efeito. Em vez disso, a criatura contra-ataca e lança Ryota para longe com enorme força. Observando a reação da inimiga, Ryota começa a suspeitar que ela não é uma oponente comum. Para ele, parecia quase como um fantasma, uma existência capaz de anular completamente os ataques humanos. Mesmo assim, Ryota não desiste. Ele começa a testar todos os tipos de munição que possui, incluindo combinações diferentes de balas. Porém, nenhum desses ataques funciona. A Dungeon Master continua avançando e Ryota acaba sendo atingido várias vezes durante o confronto. No meio da luta, ele percebe um detalhe importante. Apenas um único disparo conseguiu acertar o alvo. Um tiro que atingiu a sola do pé da criatura. Percebendo isso, Ryota muda completamente sua estratégia. Ele carrega balas teleguiadas e começa a disparar repetidamente contra os pés da Dungeon Master, esperando o momento em que ela levanta a perna para atacar. Dessa vez, os tiros funcionam, interrompendo o movimento da inimiga. Quando a criatura tenta atacar com o braço, Ryota repete o mesmo método. Usando novamente as balas teleguiadas, ele consegue bloquear o golpe e até destruir o braço direito da Dungeon Master. Depois desse momento, Ryota finalmente entende como aquela inimiga funciona. O corpo dela só se materializa nas partes usadas para atacar. Por isso, os disparos normais não tinham efeito. Com essa descoberta, ele passa a mirar diretamente nos pontos onde o corpo da criatura aparece durante os ataques. Disparando continuamente contra essas partes, Ryota começa a reduzir gradualmente a velocidade e a força da Dungeon Master. A batalha deixa de ser completamente unilateral e ele finalmente consegue equilibrar o confronto. Conforme os ataques surtirem efeito, a diferença entre os dois diminui cada vez mais. Em pouco tempo, a luta passa a acontecer corpo a corpo. Nesse tipo de combate, Ryota confia em sua própria habilidade física. Com a força e velocidade agora equilibradas, ele acredita que tem vantagem. Depois de um confronto intenso, Ryota finalmente consegue derrotar a Dungeon Master de Nihonium. Mas a vitória tem um preço. O combate foi extremamente pesado, e Ryota acaba desabando no chão cheio de ferimentos logo depois da luta. Ele permanece inconsciente por algum tempo. Quando finalmente acorda, percebe que Emily Brown havia chegado até ele. Graças à ajuda dela, Ryota consegue usar sua própria pistola para ativar uma bala de cura, recuperando os danos que sofreu durante a batalha. Com a Dungeon Master derrotada, algo importante acontece em Cyclo. Os itens finalmente voltam a cair nas dungeons, encerrando a crise que ameaçava a economia da cidade. Emily fica preocupada ao ver o estado em que Ryota ficou depois da luta. Para ela, ele havia se esforçado além do limite. Ryota tenta tranquilizá-la, dizendo que está bem
e que tentará ser mais cuidadoso a partir de agora. Enquanto se levantam para deixar a dungeon, Ryota percebe um item que havia sido deixado pela Dungeon Master derrotada. Era um anel com uma habilidade bastante incomum. Depois de se recuperar, Ryota e Emily deixam a dungeon de Nihonium. Emily fica animada e diz que queria anunciar para toda a cidade que Ryota foi quem resolveu a crise das dungeons. Porém, Ryota prefere evitar a atenção desnecessária e pede para que ela não conte isso para ninguém. Do lado de fora da dungeon, Eve, Alice e Celeste estavam esperando preocupadas. Quando Ryota aparece, todos se reúnem novamente e o grupo retorna para a cidade. No dia seguinte, Ryota decide testar o anel que havia conseguido após derrotar a Dungeon Master. Ele vai até o primeiro andar da dungeon de Nihonium e começa a coletar gemas azuis enquanto usa o novo item. Nesse momento, Princess Margaret também aparece acompanhada de seus companheiros. Um deles comenta que o grupo continuou treinando, seguindo os conselhos que Ryota havia dado antes. Quando verificam o status da princesa, descobrem que Margaret já havia alcançado o nível 94. Porém, apesar do nível alto, seus atributos continuavam extremamente baixos, o que fazia com que sua força real não aumentasse muito. Percebendo isso, Ryota entrega uma das gemas para ela. Assim que Margaret segura o item, seu nível sobe imediatamente. Foi então que Ryota percebeu a habilidade especial do anel. Ele era capaz de cristalizar experiência excedente, transformando essa experiência em gemas que poderiam ser usadas por outras pessoas. Com essas gemas, Margaret começa a aumentar não apenas seu nível, mas também seus atributos. Ryota continua entregando mais gemas para ela, e os resultados continuam aparecendo. Ele explica que Margaret provavelmente é do tipo Late Bloomer, alguém cujos atributos começam a crescer apenas nos níveis mais altos. O grupo da princesa fica extremamente agradecido, mas Ryota recusa qualquer recompensa e vai embora. Depois disso, ele compra cenouras e brotos de feijão para ajudar seus próprios companheiros a subir de nível. A ideia era usar o anel para gerar mais gemas e fortalecer todos. No começo, Eve não gosta da ideia de usar cenouras como isca de combate, mas depois de alguma insistência, ela acaba aceitando. Quando os itens se transformam em monstros errantes, Ryota rapidamente derrota as criaturas. As gemas criadas pelo anel são então entregues para Emily e Celeste, ajudando as duas a evoluir rapidamente. Com o passar do tempo, os resultados aparecem. Emily alcança o nível máximo, e seus atributos também aumentam bastante. Celeste também consegue melhorias semelhantes. As duas ficam muito agradecidas a Ryota. Para ele, porém, fortalecer seus companheiros significa fortalecer toda a família Ryota. No dia seguinte, enquanto caminham pela cidade, o grupo começa a receber muita atenção das pessoas. Mesmo sendo uma família recente, eles já estavam sendo reconhecidos como um grupo muito forte. Ryota então leva todos ao escritório de permissões, onde aventureiros podem obter autorização para entrar em dungeons de nível mais alto. Emily e Celeste fazem o teste e conseguem suas permissões sem dificuldade. Mais tarde, já em casa, Ryota sugere que por um tempo, cada membro do grupo trabalhe separadamente, explorando diferentes áreas para descobrir melhor suas próprias capacidades e quanto dinheiro poderiam ganhar. Ele também promete preparar poções que aumentam a taxa de drop para ajudar todos. Nos dias seguintes, cada um começa a trabalhar em áreas diferentes. Depois de algum tempo, todos voltam para casa para comparar os resultados. Somando os ganhos de todos, o grupo percebe que poderia ganhar cerca de 2 milhões de piro por dia. Com esse dinheiro, Ryota decide comprar carrinhos mágicos para cada membro do grupo. Esses carrinhos possuem uma função especial. Qualquer item colocado neles é automaticamente enviado para a casa da família. Para resolver a venda dos itens, Ryota conversa com Erza Monsoon, que aceita se tornar a gerente responsável pelos negócios da família Ryota. Para comemorar, todos organizam uma grande festa, reunindo vários conhecidos da cidade. Observando aquele momento cheio de alegria, Ryota percebe que agora tem algo que nunca teve antes: companheiros em quem pode confiar. E esse foi o recap da temporada completa do anime. Não esqueça de deixar aquele likezinho e de se inscrever. Deu um trabalho danado para fazer esse recap, então conto com seu apoio. Valeu e fui!